na virtude divina, Senhor, do teu santo evangelho, da tua santíssima palavra, e permanece o Deus de glória para sempre. Em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. E graças a Deus. Vamos. Então vamos. Vamos orar por ele. Vamos orar por ele em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.
E isso não traz uma estrutura espiritual, não traz. Então o trabalho, e outra coisa, quando Deus fez os céus, Ele fez os céus bonitos. Bonito e perfeito. Bonito e perfeito. Quando Ele fez a terra, Ele fez perfeito. Tudo que Ele fez, Ele foi fazendo e observando que tudo era bom. Aí Ele também fez o homem perfeito. Fez o homem perfeito. O homem caiu. Mas Deus não desistiu. Deus enviou Cristo para renovar ou levantar o homem caído, para que ele seja inteligente, ele seja representante do caráter de Deus, Senhor da glória. E a escola bíblica na igreja, irmãos, não é tão assim considerada, porque a gente observa que não são todos não, mas muitos eles não querem aprender, mas querem ensinar. Esse é o perigo. Nem nas escolas das escolas seculares, escola normal, qualquer escola, não existe um professor que ele não aprenda. Não existe um instrutor, seja na autoescola ou das coisas mais desenvolvidas, que ele primeiramente ele não aprenda para depois distribuir, não tem isso. E às vezes na igreja a gente observa alguém ensinando que não aprendeu, fica uma coisa tão desprofissional, né? Fica ruim. E é perigoso o erro, sem correção. Ele gera pecado grave. É bom que todas as igrejas tenham, depois da oração, tenham escola bíblica. Para que a pessoa compreenda a interpretação de cada palavra. Igual nós temos esse exercício, não é? No exercício, algum empregado, Ivone está de parabéns. Parabéns, Ivone. Aê! Tudo ajudou. Não bola não, hein? Não, não tô nessa. Vocês perguntam tudo. Se colar é para mal. E parabéns para mal. Mas ele deu para fazer. E tinha que ter ajuda, né, ué? Mas tinha que ter uma mãozinha. Eu uso o Google para uma palavra que eu não compreendo. Aí eu pesquiso. Tem que pesquisar pelo português. Aí vocês sabem ler, né? É diferente, que eu não sei, então eu uso o Google pra Tem razão. dar tudo. Às vezes eu pesquiso, nós precisamos, né? Sim, é bom. Quando você quer saber de uma palavra que você não sabe, então você vai no dicionário. Meu esposo é só dicionário. Eu falo, tem um Google, ele vai no dicionário, ele não vai no Google, sabia? Ele pesquisa em vários dicionários. Até achando. Tem bons dicionários. Tem o dicionário novo, tem o enciclopédia Montgomery, tem o dicionário dos melhores dela, né? A gente usa o Champin, tem tudo. E eu tenho também, é uma coisa que todos nós pregadores precisamos ter, seja uma mulher, pelo menos o conhecimento da história da biografia de cada personagem. Tem um livro chamado Quem é Quem na Bíblia. Então ali você vai fazer uma pregação sobre Jonas, você vai trazer uma personificação da natureza, quem era Jonas, de onde veio Jonas, como foi Jonas, quem era Jonas, como foi o nascimento de Jonas, quem foi, qual foi o tipo do trabalho de Jonas. Jonas tipificava quem na Bíblia? Cristo. Tipificava Cristo. a morte e a ressurreição de Cristo. Jonas foi o maior profeta do Antigo Testamento em missão nacional. Então você vai trabalhando e vai especificando o personagem da pessoa.
E tantas outras pessoas, e as mulheres também, porque você pregar uma coisa fora do contexto, nós não estamos sendo zelosos, como Jesus disse, sempre foi zeloso, né? Por isso é importante ter, igual eu já vi pessoa dizer, Jonas, Deus levou Jonas na praia de Nínive, irmão, Nínive não tem praia. De onde Deus deixou Jonas para Nínive, deu mais ou menos 800 quilômetros. Uma distância mais ou menos daqui no Rio de Janeiro, Curitiba, assim por diante. Ele não foi para Nínive de peixe, ele foi para Nínive a pé. Interessante, né? Ele foi a pé. E quando ele chegou lá, ele teve um bom recebimento, ele foi bem aceito. Por quê? Porque os assírios, eles tinham aquela religião de crer nos deuses do mar. Sabia disso? Eles criam nos deuses do mar, deuses falsos. Era uma impressão. Já que, antes de Jonas pregasse em Nínive, chegou a notícia. Saiu um homem de dentro do mar e ele está vindo para cá. Aí eles pensaram, é um Deus. Vamos receber com toda a honra. Só que quando eles receberam Jonas começou a pregar. Jonas não pregou a mitologia Deus do mar, ele pregou o Deus do céu. Interessante, né? Aí ele pregou o Deus do céu. Falou, não, eu quero o Deus do céu, que fez o céu e a terra seca, assim por diante. Tudo isso é bom para ilustrar. A palavra Jonas significa pomba. Sabia? Jonas ele começou seu ministério depois do ministério de Eliseu, em seguida. Então, quando Geazi ficou leproso, Jonas se tornou servo de Eliseu. Você vê quantas coisas que tem, não é? Aí aquele casal rico que hospedou Eliseu, e depois Eliseu falou que a mulher ia dar à luz do filho, e aquele menino foi Jonas. Você vê que coisa? Foi Jonas, então, mas aquele menino morreu por motivo de insolação, muito sol muito quente. Aí Eliseu orou e Deus ressuscitou aquele menino. Sabe quem era aquele menino? Jonas. Por isso que ele é tão elogiado por Cristo e pelos pregadores que conhecem a história de Jonas. Por isso, e assim outros personagens que tem na Bíblia, mulheres, homens, e precisamos ter um pouco de conhecimento para que a palavra de Deus seja bem pregada e o nome de Deus seja bem glorificado. Vamos até continuar aqui com essa matéria da lei da graça. As irmãs, vou pegar até que depois eu devolva só para agora. Alguns têm, outros não têm, não sei se dá para todos. Vamos analisar esse tema da lei da graça, que é uma coisa que precisamos indispensavelmente ver se dá para as irmãs que sabem ler, leiam. Essa aí já pega, não sei quem tem essa matéria. A sua você tem, mas as outras ninguém tem. Por isso que eu vou conversar com os irmãos, depois eu devolvo no final. Porque às vezes a pessoa pega e diz, até esqueceu que pegou. Tá com moto não volta. Isso. Ela já faz um tempo que a gente está com essa matéria na igreja para ter um pouco de conhecimento
muitos crentes usam, é perigoso. Por que muitos crentes usam? Porque eles usam fé em objetos, e essa fé em objetos ela é uma fé que vem do espiritismo e do humanismo. Então isso é perigoso. Agora veja bem, irmãos, prestem atenção. Que aqui fala sobre a lei, nós já tínhamos comentado os primeiros versículos, né, que revela o caráter excessivamente maligno do pecado. Agora nós vamos comentar por que a lei ela revela a natureza do pecado. Compreendeu o que nós temos que aprender ou não? Seja que aprenda, que tenha mais leitura, que tenha menos. Por que ela revela a natureza do pecado? Sabe por quê? Porque Deus é tão santo, e as leis são tão santas, que quando Ele coloca uma lei dessa em uma vida, a vida, ela não consegue, o homem ou a mulher não consegue guardar os mandamentos que estão na Bíblia ao pé da risca. Porque não consegue, porque o mandamento é tão santo e o ser humano é tão fraco. Aí quando você tenta guardar as regras que Deus mandou, nesse sentido da lei, o que é que acontece? Você se torna mais o quê? Mais o quê, irmãos? Mais pecador, está compreendendo? E muitos, às vezes, não despertou para isso. E quando você não desperta, que se tornou mais pecador, quando se compromete a guardar uma regra que você não pode guardar, automaticamente a pessoa fica arrogante. Ela perde a humildade. E ela diz, eu faço, eu faço. Tanto é que a gente vê muitas pessoas fazendo coisas até boas para Deus, mas Deus não aceitando, porque esse é arrogante. Eu vou lá para o monte. Você já viu a pessoa dizer vai queimar pedido de oração no monte? Isso é feitiçaria. A gente fazia muito. Feitiçaria. Às vezes o Noté já fez também, né? Já. Então. Minas Gerais, a cidade toda ia com um monte de canhão, queimava. Feitiçaria. Então, crente, confessando o nome de Cristo e praticando ritualismo, feito as feitiçarias. Não conhecia as escrituras. Sim. E aqueles que pegam os nomes, põem um monte de azeite em terra. Pois é, tudo é feitiçaria. Então, e isso, irmãos e irmãs, fere a vida espiritual, fere a essência espiritual. Tantas coisas que a gente vê o crente fazendo, que é a mesma igualdade da feitiçaria. E é mais pior do que os feiticeiros, sabe por quê? Porque muitos crentes usam o nome de Cristo. Às vezes os feiticeiros usam o nome lá dos espíritos dos guias, em nome disso, daquilo. E os crentes, alguns que não têm conhecimento, eles usam ritualismo e usam o nome de um Jesus feiticeiro. Agora imagina bem o grau do pecado que a pessoa comete. E esse pecado que traz totalmente essa contramão, são pecados que levam para a condenação. Então veja bem, por quê? Porque quando você usa hoje chama, o que era no Antigo Testamento era símbolo, hoje você só pode usar a palavra, só pode usar e mais nada, porque para os símbolos passaram. Por exemplo, quando Deus fez um concerto com Davi, no sacrifício que Deus colocou sal. Era o símbolo de vários sentidos. Sal tem símbolo de humildade, simpatização, ou seja, símbolo de pessoa cordial, bem animado, bem condizente. O sal, esse significado. O sal simboliza misericórdia, o sal simboliza conservação.
sal, e era usado no Antigo Testamento. Só que se você hoje usar o sal, não ser para usar para tempero, você está usando uma prática da feitiçaria. Igual o sal grosso, barro do sal, tudo é feitiçaria, e é feitiçaria da pesada. A igreja pega o nome das pessoas, coloca sal em cima e assim. Está compreendendo? Então está na Bíblia. Só que hoje nós não podemos mais usar símbolos, sabe por quê? Porque hoje, aonde está o sal em nossas vidas? Está no controle das nossas palavras. Está distribuindo o sabor das nossas palavras. O sal está no conselho, está compreendendo? Na misericórdia. O sal está na perseverança. Mas tudo só usado somente a palavra. Usando só unicamente a palavra de Deus. Até a circuncisão não parou. Você usa somente a palavra. Assim por diante. E muitos crentes, meio do humanismo, do espiritismo, o que é que acontece? Eles trazem aquele ritualismo, às vezes você não sabe, e fazem isso, mas sabe quem inventou o Salmo 91 com oração? O espiritismo. Estou falando que nós estamos em lugar de coisa de ensinamento, porque que na Bíblia ele nunca foi oração, e outra coisa, que ele é uma declamação. Agora, quem usou colocar o Salmo 91 na porta para tirar os males ou impedir que os mal entrem, é um ritualismo do espiritismo. E os cristãos não sabem. É espiritismo e romanismo. O primeiro que usou, sabe por quê? Porque é uma doutrina de bibliolatria. Quem sabe o que é bibliolatria? Bibliolatria é isso, você pegar uma página da Bíblia e honrar mais do que outra. Versículos isolados, aquelas caixinhas. Então, tirar uma página. Eu fui pregar uma vez na Igreja Católica Romana. A gente fui pregar com sabedoria, né? Eu vinha do interior, tirei o tal de patrão acabado, tirei o patrão acabado, pus na bolsa. Aí entrei lá no altar da igreja grande, lá no Brás, igreja católica, e lá fiquei. A Bíblia estava colocada no Salmo 91, a Bíblia grande lá. Aí eu tirei o Salmo 91 e coloquei no Salmo 115. Quem sabe o que diz o Salmo 115? Sobre as idolatrias, que tem olho, mas não vê, boca, mas não fala o mas não ouve, mão, mas não apalpa, nem cheiro algum, nem som algum sai da sua garganta, nem cheiro algum sai do seu nariz. E ali o povo vinha prestar aquelas ritualismos de adoração, e eu mostrava o Salmo 115. Falava, olha o que está escrito na nossa Bíblia, Deus não se agrada de idolatria, tá vendo? Isso aí é idolatria, coisa morta. A Bíblia diz que a pessoa se torna igual a ela, como estava sem valor, Aí, sabe que o povo começou a agradecer? Todos que vinham, muito obrigado. Acho que eles até pensou que eu era o padre. Felicitando, né? Mas que padre bom para explicar nós. E ali eu fiquei não tem como, né? Uma hora mais ou menos, 2 horas lá dentro, e todos que vinham eram evangelizados. Porque eles usam aquela bibliolatria, porque não sabem que existe a bibliolatria. Pega uma página da Bíblia e diz, é essa aqui, e nós vamos dedicar nela todo dia, ou 7 vezes, ou sei lá mais o quê. E às vezes, para quê? Para livramento disso ou daquilo. Então, o que dá o livramento é a palavra de Deus. Aí Jesus disse, não só de conviver ao homem, mas de toda, não é uma página que ele citou toda a palavra de Deus. Aí Jesus isentou da bibliolatria. É isso, é você idolatrar uma parte mais da Bíblia do que a outra.
suficiente para pastorear. O exemplo do Salmo 23, ele tem as qualidades. O Senhor é o meu pastor, Jeová, o Senhor é meu pastor. É a palavra Jeová, ouvi, é pastor. Ali, quando ele diz guia, não virá as justiça, assim por diante, tudo mais, ele fala das qualidades do pastor. Aí ele está falando, Jeová, ouvi, o Senhor é meu pastor, Jeová, Rapá, o Senhor é a minha saúde. Então ele continua nos conteúdos. Aí no mesmo Salmo 23 começa, não é? Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Foi Moisés que escreveu essas frases quando teve vitória sobre Amaleque, no capítulo 17 de Êxodo, assim por diante, 18 em diante. Então, o sábio ele tem 7 qualidades de pastorear. O Senhor é Jeová, é Jiré. O Senhor é a minha provisão, dita por Abraão. Jeová Nissi, dita por Moisés. Eu sou o Senhor beneficiário, dito por Deus a Cristo Jesus, a Moisés. Veja bem. A Jeová Shalom, ele é a nossa alegria, porque ele é a nossa paz. As águas tranquilas é a nossa paz. Então tem tudo, os conteúdos do Salmo 23 ali. E por fim, na sequência, Jeremias 26 fala que o Senhor, Jeová, Escanadu, o Senhor é a nossa justiça. Tudo no Salmo 23, só ele. E por fim, o título da futura e eterna Jerusalém, Ezequiel 48, 35, diz a palavra de Deus. O nome da cidade desde aquele dia será Jeová Shammai, que significa o Senhor é a minha estadia. O Senhor está ali. Das 7 títulos referente a tudo aquilo que o homem precisa, ou a mulher precisa, para ser pastoreado. Se você pega um texto do Salmo 23 com um propósito de coisas repetitivas, então perde todo o conteúdo e valor que tem. Por isso que é bom nós entendermos que Jesus ele fala, não é, que quando vê o sinal da sua vida, diz que as que pregavam a palavra distorcendo e praticando loucura, ficaram aonde? Hoje eu tive que falar, olhando na interpretação sobre a palavra loucura, é uma série de atitudes que a pessoa toma errado e nunca se concede, talvez por falta de conhecimento. E aquilo é loucura, vamos dizer, uma pessoa, ela pratica pecado de acepção com outra pessoa, já é loucura. Pecado de loucura, acepção de pessoas é loucura. Jesus disse que a loucura é tão grande que é melhor que amarrar uma pedra bem pesada e jogar lá no fundo do mar, lá nas profundezas do mar. E um fez acepção, ela aqui, 39 de Lucas, né? 38, na sequência, Jesus falaram assim: viu um tem teu nome expulso demônios, e nós proibimos porque não sou do nosso grupo. Aí Jesus começou a dar as dimensões: não proibais, que não é contra nós, é por nós, e assim se vai. Quem escandalizar um desse pequenino é melhor que. Sabe o que é escandalizar? Colocar dúvidas na fé. Quantas pessoas já vêm colocando dúvida na fé de outra pessoa? Que você não pode usar bebê. Que você fazer. Então coloca aquela distorção na fé da pessoa e a outra pessoa fica condenada, né? Condenada. Igual aqui essa matéria nossa da lei da graça. Fala desse assunto tão importante que a lei revela. Sabe por quê? Irmãos e irmãs? Porque Deus nunca nos chamou para nos colocar um jugo pesado. Mas a lei é tão pesada que é impossível de guardar. Mas quem escolheu a lei? Até isso as pessoas não sabem. Quem preferiu a lei? Quem propôs Samuel, Davi,
Mas isso é a perda de sujeição a Deus. Eles querem, muitas vezes a pessoa pede uma bênção, parecido com uma bênção, e Deus dá para servir de laço para aquela pessoa. Esse é o perigo. Às vezes a pessoa toma uma atitude, eu quero fazer isso. Aí Deus diz, então agora eu vou te dar as instruções, só que a maneira de fazer isso é assim. Já que você falou com tom de juramento, expressão de juramento, você vai fazer. E se você não fizer, você está sentenciado à morte. Aí já apavora a pessoa, porque todo mundo tem medo da morte, não é? Hoje a gente tem medo da morte, mas não é aquele medo excessivo. Mas no sentido humano geral, a pessoa quer perder tudo, menos a vida. Aí Deus já toca onde? Na vida. Por quê? Porque a pessoa prometeu a cumprir uma regra. E aquela regra, para ser cumprida, tem as ordenanças, tem as direções, tem as exigências. Igual, para cumprir a lei de Deus, de acordo com o povo escolheu, tinha as exigências. E se não cumprisse, já estava lá o pavor. Deus falou com Moisés, faça uma cruz, deixa lá, no local determinado. E quando alguém cometer transgressão da lei, vai ser crucificado. Então, só de olhar para a cruz já trazia trauma, medo. E por quê? O povo que? Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas escolhas. Aqui, nós estamos nesse assunto, mas é bom comentar. Uma pessoa, quando eu vi, por isso que foi terça-feira, eu fiz a pergunta: o que o irmão aí pregou? Quem era o pai de Barnabé? E ele falou disso muitas vezes. Só que ninguém prestou atenção. E agora? Entenderam? Qual era aquele homem que ia se encontrar a igreja na instrução de Cristo, levando uma vasilha com água, um cântaro com água? Ele era pai de quem? Tio de quem? Foi essas três frases que ele pregou, mas depois perguntou, ninguém se lembrou. Foi o que aconteceu com Israel lá no pé do Monte Sinai. Aí ele não pregou isso. Aí ele pregou assim, capítulo 2 de Lucas, que Jesus instruiu os discípulos de nós, você vai seguindo, chega na entrada da cidade, vocês lá vão ver um homem que vai carregar, levando o cântaro de água nos mãos. Vocês acompanham aquele homem e a casa dele entrar, e o mestre falou para na sua casa fazer os preparativos para a Páscoa. Não foi isso? Pois não lembro, né? São coisinhas boas de lembrar para não pesar. E aquele homem era o pai de Barnabé e tio de Marcos da Bíblia, que depois se tornou um homem muito destacado. Foi 13 frases que ele pregou, só que ele pregou pouco a pouco, passo a passo, instruindo. Um modo que aquele jeito que eu tenho que pregar, instruindo. Só que quem está ouvindo precisa também prestar atenção ou não? Ou não precisa? Por que prestar atenção? Porque as palavras, elas vêm para ficar gravadas aqui, Não todas as palavras, mas pelo menos as palavras-chave, ela fica aqui para o arquivo eterno. Ela fica arquivada. E aí ela fica arquivada do bom, do bem, para edificação. Se é para o mal, já não funciona. Por isso nós temos que prestar bem atenção nessa palavra. Olha aqui no livro de Êxodo 19:8, o povo dizendo, e depois Deus falando com o povo para cumprir o que eles disseram. Só que eles falaram que ia cumprir algo que eles não poderiam cumprir. Aqui, eles dizendo,
19 de Êxodo, verso 8, ao que diz a palavra de Deus. Leia as irmãs na lista. Porque a salvação, irmãos, ela alcança todos. E a doutrina mais o quê? A doutrina mais... É a doutrina mais fácil de aprender e compreender a doutrina da salvação, irmãos. Irmãos. Por isso que o jugo se tornou leve, e o Cristo leve para suar, porque a doutrina de salvação é a doutrina mais fácil de se conviver com ela, de se aprender. Sabia não? Tem muitos que dizem, irmão, você salva de Deus, né? Nada de Deus é brincadeira, mas é o objetivo. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 19, Deus está falando com Israel, Deus falou com Israel deveria prosseguir aonde Deus tinha colocado eles na graça. Mas no versículo 8, a chave aqui, ó, como está escrito, irmão Flávio, 19, 8 de Êxodo. Já leu? É. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Registrou na presença do povo, quer dizer que Moisés registrou na presença de Deus e na presença dos anjos. E agora? E se não quisesse? E se não quisesse? Se não tivesse capacidade? Cometia pecado e tentação. Essa é a questão. Ou eles cumpriam, ou se tornavam tentador de Deus. Aí aqui a regra de Deus 35:3 de Êxodo, aqui, ó, como nós estamos nesse assunto, ele falou que tudo ia fazer. Deus relatou isso na presença de quem? De Deus e dos anjos. E dos anjos. Pode ver que quando Deus foi a lei, ele entregou na mão de quem? E os anjos entregou na mão de Moisés. Então a história de decisão é séria, é ligada lá na glória. Por que Deus entregou a lei para os anjos? Porque foi relatado a palavra pela boca do povo aqui na terra. E Moisés relatou isso para quem? Com sinceridade. Aí Deus preparou a comitiva de anjos também como testemunhos, e aquela lei era dada a pedido do povo. No Novo Testamento, se tiver bem, nós vamos mostrar os anjos entregando a lei para Moisés. É a mesma coisa quando uma pessoa casa e o juiz ou fica a pessoa está concordando com tudo, né? Depois ela desconta. Porque por isso que É para aliança. virou uma confusão que não, às vezes tem seminário para casamento, a pessoa aprende no seminário, na prática, na teoria, e às vezes quebra a prática, ou não pratica a prática, e gera uma confusão, né? Gera uma vida a 3, vida a 4, vida a 5, vida a 5. Então vira aquela mistura de sangue, de biologia e outras coisas mais, porque é melhor do que de regras. Olha o que diz em Êxodo 35:3. Depois que o povo tomou essa decisão, nós temos que ter muito cuidado nas nossas decisões, que elas sejam as decisões que não nos prendam ao pecado. Quantas e quantas vezes eu já vi a pessoa dizer que o diabo faz quebrar a campanha? O diabo não faz quebrar a campanha, não. Quem faz quebrar a campanha é a pessoa que faz ela. Ela não sabe se vai completar, mas faz. E se já que ela não faz, se de acordo com a vontade de Deus, se ela quebrar, não é o diabo que fez quebrar. Quem quebrou foi ela, e as consequências é grave. Entendeu bem?
saber o resultado de quem disse que ia fazer tudo selando a lei na presença de Moisés, na presença de Deus e dos anjos. Era uma nação selando a lei. E se acendesse fogo? Morria. Vamos ver para um homem que tentou acender fogo, o que aconteceu com ele aqui em Números 15. Vamos para Números 15, 36. Para os irmãos verem avaliar a palavra, que hoje nós estamos na época mais facilitada de servir a Deus, porque Ele não nos impôs essas regras, apesar que tem crente, Ele coloca a regra pesada nele mesmo. E Ele sobe com isso, e a família também. É Números capítulo 30, capítulo 15, aqui no versículo 36. Como está escrito ali, irmão? Livro de Números. Capítulo 15, 36. Então toda a congregação tirou para fora do arraial e com pedras o apedrejaram e morreu como o Senhor ordenara a Moisés. Por que ele morreu? Deu fogo. Volta o 34, 35, né? 34. 34 e 33. E os que acharam É o 32, eu acho. 32. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. E o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: A Moisés, o meu Moisés que falou com Deus. Agora é o Deus falando com Moisés. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente correrá o tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. Mas por que o homem morreu? Por que, irmãos? Porque pronunciou jugo pesado com seus próprios lábios. Assumiu uma responsabilidade impossível de se cumprir com seus próprios lábios. Registrado aonde? Registrado aonde? Olha aqui, olha, então, o céu. Então, são coisas sérias assim. E Jesus nos isentou, a graça, ela não nos dá direito ao pecado, porque nós somos falhos e somos ordenados a pedir perdão. E Ele tem compromisso de perdoar para a pessoa não morrer no pecado. Então fica mais fácil pedir perdão, porque quando você aceita Cristo, a primeira coisa que você recebe é o selo do Espírito Santo. Ele vai ensinando e vai lhe instruindo. Às vezes você comete uma falha, fica triste, arrepende, Deus perdoa e a pessoa não morre. E aquele pecado é rasgado, tirado, cancelado. Por causa do quê? Que Jesus nos tirou da lei e nos colocou debaixo do presente dele. Olha aqui os anjos entregando a lei a Moisés. Já leu na Bíblia? E na época era de Êxodo, aqui é Gálatas 3, 17, 18, 19. Pois é, tremenda a história. Aí veio, e lá em Moisés, fala que Moisés, no livro de Deuteronômio 33, 2, fala que foi 10 mil anos. Uma comitiva de 10 mil anos trazendo a lei para o povo, porque o povo pediu e o povo morreu mesmo. Os que não morreram, ficaram, a maior parte ficaram fariseus, que Jesus mais enfrentou na época do seu ministério, a doutrina farisaica, usando a lei, para condenar os outros, e eles mesmos não cumpriram. Veja bem que coisa. Como o irmão está lendo, pode ler, que é Gálatas 3, 17, 18, 19. Fala sobre esse exercício da lei. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430
30 anos depois, não o invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo para que é a lei, foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. O mediador. Quem era o medianeiro? Moisés. Deus e o povo. Ele levou a presunção do povo. Vamos fazer. Aí Deus veio, reuniu os anjos lá na glória, falou: olha, o povo lá está escolhendo a minha santidade de uma maneira que eles não vão poder cumprir as minhas regras. Compreendeu a necessidade que temos de entender a palavra? Agora imagina bem, uma pessoa abre a Bíblia, tira um versículo, coloca o dedo em cima, passa para outra pessoa dizendo que é Deus que está falando para a pessoa fazer daquela maneira. E se é um versículo que está falando da lei, não está levando a pessoa para a maldição? Por isso que é uma nossa escola que dá para as pessoas compreenderem. Aí foi posta pelos anjos na mão de um mediador, que era entre o povo e Deus. Quem é que estava entre o povo e Deus? Moisés, a vida toda. Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo. O povo falava com Moisés e Moisés falava com Deus. Moisés era o tipo de quem? Era o tipo de Cristo. Está compreendendo? Moisés era o tipo de Cristo. Ele era o mesmo, olha que privilégio. Privilégio grande, o nome seu. Ele era o tipo de Cristo. Ele era. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, 15, né? E ele mesmo falando, convicção que Deus ia levantar uma pessoa semelhante a ele. E todos teriam que um dia. Aí, lá na profecia de Moisés, ele já estava renunciando o cargo dele para que o nome de Cristo fosse exaltado e não de Moisés. Muito lindo, né? Agora nós temos essa matéria sobre a lei e a graça, com a matéria pequena, mas de grande produção, para que nós não pratiquemos pecado de loucura, exalta, precipitação. Hoje, irmãos, está terrível a situação, sabia? Sabia que o povo hoje não quer mais tudo, não, mas uma grande parte do povo não quer mais dizer a Bíblia disso. Deus me falou, Deus me mostrou, Deus fala, Deus mostra, mas da maneira que as pessoas estão falando, você vai conferir na Bíblia, não é o correto. Isso é o perigo. Deus fala, Deus mostra, Deus dá visão, Deus dá revelação, mas da maneira que muitos estão fazendo, não só todas as revelações, as visões, os sonhos são conferidos aonde? Na palavra. E onde a Bíblia está ficando de lado, é só Deus me falou, Deus me mostrou, Deus está me mostrando, mas a Bíblia é para ser o quê? Interpretada. E não descartada. Vou descartar, eu não preciso ler a Bíblia, porque eu oro e Deus me mostra. Isso é, Deus mostra. Só que você tem que interpretar o que Deus mostrou dentro da palavra. Senão não é Deus, é a emoção da própria pessoa. Que é o que mais passa, leva a pessoa num processo de um grande engano. Terrível. Assim por diante. E ver tantas coisas, não é? Deus mostrou isso, Deus mostrou aquilo. E depois você vai olhar, não. É o contrário. Né? Deixa bem. Então é por isso que a gente tem a escola bíblica para ensinar. Quando você descobre a graça, só tem maravilha. Ficar maravilhado. Por quê? A graça Deus não vai fazer, entendeu? Não está cheio de pessoas, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. A graça Deus não vai fazer. A graça Deus fez.
maravilhosa. A gente se maravilha na salvação do oratório. E a linguagem da lei, ela traz uma linguagem assim, não é fazer para receber. A lei, a graça. A lei manda fazer para receber. E a graça? Agradecer. Receber, fazer, ou receber para fazer. E a lei é fazer para receber. E a graça, primeiro você precisa receber para receber o quê? Receber o Espírito Santo para que ele nos ensina a fazer o que precisa primeiro. Primeiro não é fazer para receber o Espírito Santo. É receber o Espírito Santo para fazer a obra. Na maneira que Deus designar cada pessoa. Agora na lei não. Na lei a palavra diz, não é? Fazer prova de mim. Na graça não diz isso, diz credes em mim. Totalmente diferente. É uma coisa que desvincula a outra totalmente. Porque quem faz prova tenta Deus. E a gente sabe que quem tenta Deus é o adversário. Lá no Novo Testamento, Deus falou: vocês têm me tentado, então me tente aí fazendo essa prova. Agora Jesus vê no capítulo 14 de João dizendo: crede em Deus, crede também em mim. Mas a palavra é tão séria que a mesma seriedade que ele trouxe a palavra desde que o povo falou que cumpriria a lei. Então aquela atitude foi tão séria que ela foi levada e reconhecida no ministério dos anjos lá na glória. Nossa, agora eu estou lembrando da pregação que eu preguei aí errado. Então, quando eu preguei sobre Gideão, que ele fez prova com o novelo lá, né? E ele falava que nós temos que fazer prova com Deus. Meu Deus. Gideão fez prova, Deus não se agradou. Israel fez prova, Deus ficou triste. Tomé fez prova, a gente foi repreendido por Cristo. Aí depois estava lendo, 21, 27, 28, 29 de João. Aí Jesus mandou, faça a prova de mim, põe a mão aqui, põe a mão ali, põe a mão nos cravos. Aí depois que ele diz, prova é coisa de incrédulo. É mesmo, ele estava com medo, né? Não, mas aí depois Jesus disse para ele assim: olha, não seja incrédulo, mas crente. Tu viste, contudo crestes, bem-aventurados os que não viram, Mais creram. fazer prova é coisa perigosa. Em Malaquias fala lá, fazer prova de mim, se eu não A lei. A lei. Esse Mas a gente precisa de hoje. A lei manda fazer prova. A graça manda Creio. Mas a maioria pega Essa é nova, hein? Essa aí eu aprendi agora. Não, a é assim. maioria pega esse versículo de Malaquias. Porque quanto mais a pessoa ensina a pessoa a ser incrédulo, mais pecador ela vai ficando. Entendeu o que diz a palavra, esse minuto, mais uns 5 minutos mais ou menos, sobre a questão de crer no Novo Testamento? Crer existe 3 tipos de fé, sabe? A fé que você está vendo é a fé natural. Isso aqui é algo que eu faço com de algo para espelhar. Isso aqui nós estamos vendo, crendo que é um vidro, é uma vasilha, o que estamos crendo. Isso se chama fé natural. Fé natural. Justamente essa fé. É a fé que todos têm. Ateu tem, todos têm essa fé. E existe a fé salvífica. É a fé que nós não estamos vendo. Nós estamos crendo. Essa fé. Que ela não nos incita a fazer prova de Deus. Ela nos incita a nós crer em Deus sem precisar fazer prova. É a fé salvífica. E a outra fé é a fé supersticiosa, a fé pagã. A fé que a pessoa coloca a fé em objetos que está vendo como canal de bênção. A fé espírita
evangélica, a fé romana, a fé neopentecostal, assim por diante, esse tipo de fé. São 3 tipos de fé que existem. Se você for ver, o diabo tentou Jesus desse jeito, querendo que Jesus fizesse prova. Você não é o... Não, ele provou Jesus, ele tentou Jesus fazendo prova de Jesus. Ele queria que Jesus ia lá e Ele tentou. A Israel também, Deus também demonstrou. Tenta-me quando Isaías disse a Acas, peça um sinal a Deus, que o Senhor no céu e na terra. E Acas disse assim, não pedirei um sinal a Deus, não colocarei meu Deus em nada. Você vê como é? Tem tantas pessoas. Porque despregador prega e fala, Deus fala, fazer prova dele e não nos faz. Fazer prova dele. Não nos faz. Deus fala, fazer prova de mim e não nos faz. Deus falou isso na palavra? Tem isso na palavra? Não falei isso não. Por que o despregador fala? Pois é. Porque conhecimento. como precisa. Como nós precisamos, e tem uma coisa, né? Essa doutrina dessa maneira, a palavra chama loucura. Loucura. E os loucos ficam de fora. Então uma coisa é séria, o aprendizado é preciso que tenha dedicação do que é uma coisa de Deus. Então veja bem se essa expressão eu provo a Deus, como é que é? Deus fala que fazer prova de mim que é Deus. E não faz. Então, tipo assim, o vaso deve te entregar uma revelação, mas se ele cumprir, você faz prova com Deus. O vaso não tem nada a ver com isso. Aí fica fácil da revelada. Se a revelação está errada, ele está certo, mas tem que fazer prova com Deus. A pessoa que recebeu tem que colocar fé. que a pessoa chama, a Bíblia chama de expressão louca, né? Louco. Deus fala de uma maneira e a pessoa de outra. E a pessoa. Mas você pode fazer prova com Deus, pode? Não. No Antigo Testamento, sim, mas no Novo Testamento, se passar para o Novo Testamento, a Bíblia não dá nenhum direito a nós. Primeiro, nós já cremos que Deus nos abençoa, nós vamos provar a Deus em quê? Não tem motivos, porque a bênção que Deus trouxe, ela nos enriqueceu, espiritualmente falando. Então eu vou provar a Deus em quê? Estou comendo, estou bebendo, destino. Deus sempre nos dá um equilíbrio. Agora eu vou fazer prova de Deus do quê? Mas nós estamos no novo, nós não estamos no velho. É o Novo Testamento. Não tem espaço para isso de novo. Não tem. Você vê que essa doutrina ela é mais gananciosa do que instrutiva. Ela não tem espaço para isso. Tanto é que Jesus nunca disse, não sei a Tomé, mas depois ele instruiu Tomé. Olha, põe a mão aqui, vê, prova, dá a prova, depois ele disse, não seja incrédulo, mas crente. A pessoa só faz prova quando ela tem que ser Deus. Só que Pedro instrui a pessoa, Jesus instruiu, que quem crê em Cristo não é confuso. E prova para quem está confuso. Será que é Deus? Será que não é Deus? É assim que é confuso. Quem crê nele, em Jesus, não é confuso, não é confundido. A graça ela traz essa segurança plena. A palavra fala que, eu vou só citar no livro de 2 Coríntios 5, 7, a palavra diz que nós andamos por fé. E o que mais? E não por vista. Andamos por fé e não por vista. É exatamente isso. Jesus disse ao centurião, se não vê sinais, não crede. Só que ali é a maneira de Jesus alimentar o povo e colocar a pessoa e demonstrar o nível de fraqueza que a pessoa está, até que ela chega a uma conclusão que ela, para crer em Deus, nós, para crer em Deus, precisamos ver os sinais. Ou não?
tens preparado para os teus servos, Senhor, na glória, como de sempre, meu Deus, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, e permanece o Deus de glória para sempre. Amém e graças a Deus. Já vamos desligar. Quem pegou e não uma olhada, depois vocês me devolvem para a gente fazer essa matéria da igreja. Vou devolver para você? Vou devolver para você? Precisamente os irmãos vão levar o compromisso de ler. Se as irmãs se não puder levar o compromisso de ler, pode levar. Pode levar, porque isso aí é para a gente. Precisamos, né? A limpeza da fé. Pode levar. Tá bom? Oração para todo mundo, assim que eu vou fazer uma cirurgia às 8 da manhã, quarta-feira. Vamos apresentar a irmã em oração, tá bom? Pode apresentar? Toda Vamos, essa fé, né? vamos fazer a oração. Se não perceber. Amém. Vamos já fazer a oração com Eu vou agradecimento. aproveitar da igreja para oração para Jesus, amém? É quarta-feira. Mas vamos apresentar em oração para que Deus trabalhe na mão dos médicos. E os médicos é dado por Deus. Exatamente isso. Vamos. A irmã Clara. Bem, terça-feira está nosso irmão Ailton trazendo a palavra do Senhor. Quarta-feira de manhã tem consagração com a irmã Maria e o Filipe Manuel. E à noite está a nossa irmã Tânia trazendo a palavra em nome de Jesus. Na quinta-feira, doutrina. Sexta-feira de manhã está a nossa irmã Sandra, a esposa do irmão Danilo, né? Começando uma campanha aqui conosco na sexta-feira. E à noite é culto de oração. Amém? Sábado, a nossa irmã Valquíria está encerrando a campanha dela, em nome de Jesus. Tá bom? E domingo de manhã tem consagração, um grupo, e ensaio com o grupo e não vai faltar ninguém. Viu? Que é o último ensaio do grupo com a banda, tá? Não vai faltar nenhuma das irmãs. Que vai ser o ensaio no sábado, nem das irmãs. Amém? Amém. Se tiver no grupo, deixa o grupo ver que eu pensar. Maravilha! A alegria também vem do estômago. Vamos orar pela irmã. Vamos orar pela ela. Vamos já fazer a oração do agradecimento, apresentar a irmã Carolina, que não é? Carolina. E vamos continuar, enquanto a direção for liberando, vamos continuar com a escola bíblica. Não é bom para esclarecer? Liberta muito nós, uma realidade vista. Agora eu quero fazer errado. Rapaz, depois que eu comecei a ver a expressão do irmão, eu percebi o quanto eu falava errado, o quanto eu pegava errado. Por isso que eu fiquei interessado em estudar depois que eu comecei a ver as aulas dele. Porque Eu falei, meu Deus, como eu sou ignorante na palavra. Achava que sabia muito, não sei nada. Verdade é que eu não sei nada. Você olha chama estudo etimológico. Estudo etimológico. A maneira de você compreender o texto com esclarecimento. Etimológico. Eu tenho anos de ministério, eu pregava errado. Então, você vê que coisa. E todos que entendem que pregam errado e reconhecem são restaurados sem complicação nenhuma. O perigo é a pessoa pregar errado e não quiser ouvir ninguém e continuar no erro. Esse é o perigo grave. Vai para onde? A Bíblia diz que vai para o comício. Viu a história lá da lei, onde foi parar? Mistério dos anjos. E aí foi onde. Para irmãos, agradecer. Senhor Deus, estamos agradecendo por esse trabalho maravilhoso que o Senhor tem nesta noite, nós também. Levando-nos em paz, Senhor, na tua graça divina. E a irmã Carolina chegou às vezes. A irmã Carolina também vai passar por esse processo. Dá-lhe o livramento em nome de Cristo Jesus, teu mais filho. Amém. Deus, com a tua graça divina. A paz do Senhor Jesus. Amém. Quem vai tomar ceia hoje? Eu não vi hoje, não. Graças a Deus.
Glória a Deus.